Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show. Se você é novo no canal, eu sou o Paul Barramondes, estrategista de recolocação e transição de carreira e executivo global de supply chain e host deste podcast que você está ouvindo agora. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero te agradecer pela sua audiência, pelo prestígio e pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilha, comenta, que isso nos ajuda a crescer o canal e trazer cada vez mais executivos incríveis, como é o caso da Cláudia Zanuso. Ela é consultora e mentora em comunicação corporativa e experiência do colaborador e hoje nós vamos bater um papo da importância, hoje mais do que nunca, das empresas trabalharem nesses temas e melhorar a comunicação, melhorar a excelência do colaborador e nos dias de hoje é cada vez mais urgente esse tema. Cláudia, muito obrigado pelo seu tempo, pela generosidade em contribuir com o seu conteúdo. Muito obrigada, Paul. Vamos lá fazer desse bate-papo uma coisa bem útil, né, para a nossa audiência. Ah, com certeza, vai ser maravilhoso. Cláudia, como é que a comunicação corporativa entrou na sua vida? Olha, isso já tem uns 30 anos, né, e na verdade foi um processo de atendimento para algumas marcas naquela ocasião que elas tinham um trabalho já institucional, né, dirigido para o seu público interno, mas que não cabia dentro do escopo de trabalho de uma agência de publicidade e nem de uma agência de relações públicas. Então, nós começamos a atender demandas internas. Vou te dar um exemplo. A divulgação de um pacote de benefícios para os colaboradores, né? Quem que fazia isso há 30 anos atrás? Então, uma agência de publicidade estava focada no marketing, né, na venda de produtos, e as agências de relações públicas estavam muito focadas, e como deveria ser mesmo, no relacionamento com a imprensa, né? Então, faltava ali um player, um fornecedor, como a gente se coloca, como agência até hoje, para fazer esse meio de campo. E aí nós começamos a atender clientes na área de RH, de gestão de pessoas, né? E foi assim que eu vi nascer, né? Posso dizer que sou uma das agências precursoras nesse fazer específico de comunicação interna, de endomarketing. Endomarketing é um termo novo, né? Que saiu agora no mercado. Antigamente era tudo comunicação, as empresas não tinham... E eu percebo que no passado as empresas não tinham foco, uma preocupação de ter uma comunicação estruturada para os colaboradores e sim para a imprensa e para o mercado, né? E hoje, com essa nova geração querendo cada vez mais informação, mais detalhes, eu percebi que hoje as empresas estão tendo uma urgência, né, para implementar programas de endomarketing. Sim, exatamente isso, Paul. Na verdade, o endomarketing, ele até veio um pouco antes, né? Numa visão ainda top-down que a gente fala, né? Da empresa, da marca, né? Da pessoa jurídica, transmitindo informações para a pessoa física, que são os colaboradores. Então, quando a gente pensa em endomarketing, né, tem aquela tradução livre que é o vender para dentro, mas seria assim, expor todo o produto, né, o serviço que a empresa presta, para que o colaborador o compre, né, seja um parceiro, seja um divulgador daquilo e tenha propriedade para tomar as decisões para trabalhar. Essa visão, ela continua também, mas hoje a gente tem um olhar muito mais focado na pessoa. Então, quando você me apresentou, você falou de experiência do colaborador. Hoje as técnicas mais modernas, elas estão cultivando esse relacionamento, esse vínculo emocional. Por que as pessoas estão ali trabalhando para aquela organização? O que as motiva para entregar o trabalho que elas precisam entregar e para chegar no resultado? Então, essa transformação, ela foi lenta e ela não está, vamos dizer assim, estabelecida da mesma forma em todos os setores de atividades. O que eu quero dizer? Se você pega o setor de serviços, onde o fator humano é muito importante para a entrega, né, do trabalho, isso evoluiu mais. Se você pega um setor primário de indústria, isso não é tão realidade ainda. Né? Você tem mais comando e controle. Infelizmente. Você olha mais o colaborador como um recurso humano, né? Não como um colaborador. Então, a gente vive um momento de mercado muito híbrido, para falar uma palavra da moda, Sim. né?
Eu vejo isso, você me trouxe um termo aqui, você estava falando, estava pensando, muitas empresas falam de customer centricity, mas ainda não se fala do employer centricity. Ou do people centricity. De people centricity, exatamente, é onde o colaborador, ele é parte da entrega, assim, o colaborador não tem empresa, como é que você vai entregar, ou você é uma empresa, né, eu empreendedor, mas no caso eu vejo que as empresas ainda elas estão engatinhando. Eu presto consultoria para várias empresas e hoje eu percebo que a melhor forma de você melhorar o turnover, principalmente com essa nova geração, antigamente a geração, o que ela fazia? Entrava, era o salário, entrava, saía, ia para casa e fazia essa rotina. Hoje os jovens, né, essa nova geração, ela quer propósito, ela quer fazer parte de algo maior. E se a empresa não souber comunicar isso para os colaboradores, você vai ter os colaboradores saindo muito mais constantemente. Eu trabalho numa empresa de tecnologia e vou falar para você que o turnover em tecnologia, ele tá altíssimo. E se você não investir numa comunicação interna, você acaba não tendo resultado. Como é que você tem visto as empresas hoje nesse cenário? Eu vejo que com a pandemia houve um acordar, né? Então, logo se sentiu essa necessidade de olhar para as pessoas. Esse movimento, ele prometeu um avanço, né? Um aumento de investimento na área de comunicação interna que eu particularmente não vi acontecer. Eu acho que ele ficou mais no discurso, né? Na questão de, olha, precisamos cuidar da saúde das pessoas, precisamos ouvir os nossos colaboradores, saber das dores deles para a gente poder provocar, né? Manter um ambiente organizacional seguro e também agradável para as pessoas trabalharem. Então, infelizmente, na minha opinião, foi um pulso muito curto, né? Porque agora, passada a pandemia, a gente volta para uma normalidade, né? Se chegou a falar no começo, lá em 2020, de um novo normal, né? Nós estávamos passando por um novo normal. E agora nós voltamos, né? Não exatamente como, mas para uma normalidade. Então, eu acho que falta ainda, de fato, uma visão estratégica do quanto que a comunicação interna auxilia nos negócios. Existe uma percepção de valor, mas na hora de você trabalhar o planejamento, de você, de fato, sensibilizar lideranças de outras áreas, né, que não sejam de comunicação para isso, eu sinto uma fragilidade ainda na área, né? E eu costumo dizer que isso também é responsabilidade do próprio comunicador. Como eu estava falando do início da minha carreira, né, nós entramos nas organizações pela porta do RH. E naquela época, eu estou falando do começo da década de 90, o RH ele era muito operacional. Ele não era estratégico como ele é hoje, com os business partners, com toda a evolução que teve na área de gestão de pessoas também. Então, as demandas de comunicação interna, elas eram pontuais. Eu preciso comunicar, vamos dizer assim, eventos internos, datas comemorativas, eu preciso fazer um programa de reconhecimento, eu preciso fazer uma festa de final de ano. E aí, junto com essas efemérides, a gente fazia a comunicação, vamos dizer, jornalística das notícias. O que está acontecendo na organização? Por meio de jornais, de revistas, de jornal mural, de TV corporativa. Depois as mídias foram evoluindo, claro, né? Então, essa entrega de comunicação interna, ela começou pela operação. E nós estamos com dificuldade até hoje de tirar um pouco o pé da operação e estar com o pé mais do lado estratégico. Ou seja, qual o objetivo da gente se comunicar com as pessoas que estão aqui dentro da empresa? O que a gente espera do comportamento delas? E aí, há pouco, você falou do propósito, né? Então, a gente já está numa era onde o envolvimento com o colaborador ele vai além da proposta de valor, de salário, de benefício, de cargo, de função. Tem que ter um desenvolvimento, uma projeção de carreira, que as pessoas buscam isso muito ainda, mas também tem que ter aquela questão de comunhão de valores. Eu penso como essa organização, eu quero, né, ajudar essa organização a obter o resultado que ela se propõe a fazer. E aí, em prol da sociedade. Não só em prol do próprio corpo diretivo, dos acionistas, dos investidores. O que eu estou entregando para essa sociedade?
Então é muito legal, isso me anima muito, pô, a trabalhar nessa área, né? Porque eu estou numa área de científica, né, humana, e aí o que move as pessoas para essa paixão, né? Porque grande parte da nossa vida é dedicada ao trabalho. Exatamente, E se exatamente. a gente não tiver prazer, se a gente não se sentir realizado no que a gente faz, esse dia a dia ele fica muito pequeno, né? Ele fica muito reduzido. Então, aí que está o grande valor da comunicação interna. Exatamente, e acaba trazendo coisas como essas novas doenças, né, que não são novas, mas deram um nome agora, como burnout e tudo mais, onde você vê que a pessoa está desconectada do trabalho, seja pela liderança, ou seja pela empresa, ou seja por propósito, ou seja qualquer motivo, mas isso acaba pesando para a pessoa. E eu vejo que quanto mais alinhado com o seu propósito, primeiro você precisa conhecer seu propósito, depois alinhar o seu propósito com a organização, e aí alinhar seu propósito com a gestão, porque hoje a gestão ela é capaz de promover ou de gerar uma doença, isso independente do que está na parede da empresa. E aí eu tenho me surgiu uma dúvida de como nesse trabalho que você executa, dentro das dificuldades que você comentou, como alinhar a cultura corporativa com a cultura da liderança e como isso é repassado para o colaborador, porque eu ainda vejo uma desconexão nisso. Então vejo, por exemplo, como eu trabalho com muitos profissionais que querem fazer recolocação e transição, eu vejo, não, quero uma empresa que tenha propósito. Aí eu fico pensando, né, porque eu sou gestor, eu falo assim, legal, mas você olha na parede, missão, visão e valores, é maravilhoso isso. Mas na hora que você entra e você fala, pô, o gestor não te dá autonomia, não deixa você fazer nada, não implementa a cultura da empresa e você se decepciona não pela empresa, mas sim pelo gestor. Como equilibrar isso dentro da comunicação corporativa? Você tem toda a razão, eu sinto a mesma coisa que você, né? Esse trabalho é um trabalho de médio a longo prazo. Ele precisa ser estruturado por uma fase de diagnóstico, né, de ouvir exatamente o que essa liderança, esses executivos pensam a respeito do propósito daquela marca. Eu já tive experiências com alguns clientes que, quando a gente começou a fazer essa investigação, a gente encontrou pelo menos umas, sei lá, 10, 15 empresas diferentes, porque cada líder pensava de um jeito, né? É muito difícil você conseguir essa congruência, né, de pensamento. Por isso que é um trabalho de consistência, né, onde você precisa ter clareza, mas esses postulados, eles precisam nascer de alguma coisa muito fidedigna dessas pessoas que estão lá, né? Então, hoje, e isso já vem de um tempo, até com o crescimento do design thinking, você trabalha com uma cocriação, né? Então, eu preciso colocar no papel, definir o que é valor para aquela organização, por meio da experiência vivida das pessoas. Esses valores eles não podem ser determinados se eles não vierem de uma prática de fazer negócios. Então, te dou um exemplo. Anos atrás, nós fizemos um diagnóstico, na verdade, um projeto de comunicação interna para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Quando nós chegamos para fazer esse diagnóstico, eles já tinham feito um trabalho de investigação da cultura do hospital com uma consultoria especializada nisso. E eles chegaram à conclusão que uma das dores, né, que havia na época é que o hospital tinha um alto turnover até os primeiros 2 anos de contratação de casa. Isso incomodava, porque era um investimento para selecionar aquele talento e tal, e eles não conseguiam reter, né, uma parte dos contratados até 2 anos. E quando foi feito o trabalho com essa consultoria, eles trouxeram uma outra forma de interpretar isso. Olha, a sua cultura, Albert Einstein, está sendo preservada por conta deste movimento, porque as pessoas que não estão alinhadas com a cultura de vocês, elas acabam saindo. E isso é um gatilho de preservação da cultura, quando, na verdade, eles imaginavam que isso fosse um problema de retenção. Mas você falando agora, agora você explodiu minha cabeça, porque até eu achava que isso era um problema, ou seja, então um problema é que muitas organizações acham que o turnover é algo negativo, ele é algo positivo, então. No caso do Einstein foi porque ali existe uma cultura organizacional muito peculiar, né? A gente não pode generalizar e achar que todas as empresas têm assim, esse grau de peculiaridade, mas eu tendo a dizer para você, pô, a imaginar que isso é muito verdade, né? Porque a pessoa passa por todo o processo de seleção, né, recrutamento e seleção, e é feita uma proposta, né?
que é o tal do EVP, lá vou fazer uma proposta para esse novo candidato. Só que quando ele está no dia a dia, quando ele está na atividade, aquilo não corresponde. Você acabou de falar. Pela atitude do líder, do chefe, pelo comportamento da equipe, e aí a pessoa se desilude. Ela se desconecta emocionalmente daquela relação de trabalho, né? Então, hoje, por exemplo, no meu time, eu também busco pessoalmente uma formação que me dê esse olhar mais ampliado. A gente precisa entender de sociologia, de psicologia, de comportamento, de engajamento e de educação para pessoas adultas, né? Na verdade, porque a gente já está numa fase de trabalho produtiva. Sim. O pessoal começa a trabalhar o quê? Com 20 anos, né? E tudo mais. Então, eu tendo a dizer para você que isso é uma grande preocupação e, ao mesmo tempo, um grande foco de trabalho hoje do profissional que está na área de comunicação interna, né? Quer dizer, gerir a informação que a empresa gere, que ela tem, né, que divulgar, que ela tem que tornar conhecido, né, principalmente esse primeiro stakeholder, que é o colaborador, mas, ao mesmo tempo, fazer com que o comportamento organizacional corresponda àquela proposta dos valores corporativos. Isso se perde com o tempo, né? Se perde ou se ganha. Se você for imaginar negócios que vivem de fusões de aquisições, essa conversa é mais louca ainda. Nossa, eu passei por isso. Eu passei por Carvin e Carve-out. Para quem não sabe, Carvin e Carve-out é a compra de uma empresa e uma integração e a saída de uma empresa do grupo para uma operação sozinha. E foi o maior desafio da minha carreira, você conseguir trabalhar com uma empresa de uma cultura de um país inglesa, entrando para uma alemã e saindo para uma americana ou para uma espanhola. Esse é o maior desafio, eu acredito, que você precisa mudar a cabeça da pessoa que está tão acostumada com aquela operação, que eu acho que para todas as empresas deve ser algo bem, bem complexo, principalmente para a área de comunicação, que precisa alinhar tudo isso, né? É mesmo. E eu vou te dizer que, pela minha experiência, eu não tive nenhum suporte da área de comunicação das empresas que eu passei quando isso aconteceu. Foi na tentativa e erro, e eu perdi muita gente boa por conta dessa falta de alinhamento entre essas culturas, essa estrutura, essa falta de preparação. Mesmo fazendo team building, mesmo fazendo um trabalho focado nas pessoas, ainda assim nós acabamos perdendo pessoas chaves por conta dessa falta de alinhamento. E eu queria até completar um outro aspecto da pergunta que você me fez anteriormente. Esse trabalho que eu estou comentando contigo, ele não é só de comunicação. Ele precisa de uma base de RH de gestão de pessoas. Então, o que eu assisti ao longo desse meu tempo de carreira? O RH também entendendo que parte do desenvolvimento de competências, né, a ser realizado com esses gerentes, executivos, também tinha que incorporar a comunicação. Então, hoje você vê comunicação como uma competência, né, a ser desenvolvida, e isso para qualquer setor de atividade, né? Agora, eu acho que isso ainda é um trabalho isolado, poderia haver uma melhor integração, né, entre as estratégias de gestão de pessoas e as estratégias de comunicação interna. Também não é uma regra única, porque você tem áreas de comunicação interna respondendo para RH, você tem áreas de comunicação interna respondendo para comunicação corporativa ou para relações institucionais, e você tem áreas de comunicação interna, eu já vi vários casos, respondendo para o jurídico. Por quê? Porque você tem, às vezes é um setor tão controlado... É para mitigar o risco, né? Exatamente. Então, vai para a área do jurídico. Quer dizer, vamos imaginar assim, o perfil de cada organização, ele vai determinar muito o modelo dessa comunicação interna. E isso também é uma coisa muito rica para o trabalho que a gente faz, porque não existe uma solução de prateleira, né? Você tem que fazer caso a caso. E quando eu fiz a minha pesquisa de MBA, que eu persegui exatamente isso, por que a comunicação interna ela é do jeito que ela é? E aí eu fui pesquisar modelos administrativos. Como que as organizações elas se compõem? E aí você vai estudar, né, óbvio, o sistema capitalista, porque as grandes organizações, tanto nacionais quanto multinacionais, estão a serviço do capital, sim, né, da geração de valor. Sim. E você não encontra praticamente nada de comunicação nisso. Verdade. Né? Então, eu vejo que
esse caminhar ainda é longo, porque a própria percepção administrativa de como montar um negócio, como gerir um negócio, também é carente de uma visão de comunicação relacional, de escuta, de incluir as pessoas na busca das soluções, né? Então, é um mercado muito amplo ainda para trabalhar. Quem tiver interessado, né, em vir para essa área, venha, se prepare. É mesmo porque hoje em trabalho. dia tá tão urgente essa necessidade de comunicação. A Você RH lançou acho que 2 edições atrás, falando só sobre comunicação e a importância, né, em todos os âmbitos. Eu digo 360, não estou dizendo só da empresa para o mercado, mas também para os colaboradores. Mas aí eu tenho uma dúvida, que aí eu queria tirar contigo. Hoje a gente fala de comunicação endomarketing, a comunicação da empresa para o colaborador, people centricity e tudo mais. Como é que as pessoas podem contribuir para a comunicação da empresa? Porque eu vejo que, assim, as empresas estão se esforçando muito para se comunicar, mas eu vejo que as pessoas não estão tão abertas a ouvir, a não ser que ela esteja altamente apaixonada pela marca da empresa. E quando não está, essa comunicação passa a não ter efeito e cria um dificultador. Conectando as pontas pelo que você falou, é isso. Se a pessoa sair, ela não está alinhada com a cultura, eu estou me beneficiando, isso não é algo ruim no final das contas, mas como as pessoas, né, principalmente a nossa audiência, que é feita de colaboradores, pode contribuir para esse trabalho e com esses esforços das empresas de falar o seguinte: cara, eu quero me comunicar melhor com você, eu quero mostrar o que eu estou fazendo, eu quero trazer você para o projeto, mas muitas vezes a pessoa não está aberta. Isso, boa pergunta, e isso está mais fácil de acontecer hoje, porque com a tecnologia, né, e com o comportamento por meio das redes sociais, isso também acabou chegando no ambiente organizacional. É claro que tem muito mais controle, muito mais cuidado do que se você for pensar numa comunicação externa, onde eu tenho lá o meu canal no YouTube, eu tenho minhas páginas nas redes sociais e eu me comunico da forma que eu bem entender. Sim. Mas, por que eu estou dizendo para você que ficou mais fácil? Porque hoje a boa comunicação interna, ela não trabalha unidirecionalmente, né? Ela está a serviço da organização, mas ela também deve estar a serviço das pessoas. Abrindo canais de escuta, perfeito, formando redes de agentes, entendendo quem é influencer daquela marca. Então, hoje existe uma profusão de oportunidades desse colaborador se expressar muito maior do que alguns anos atrás, mas muito maior. Pô, acho que as pessoas não se dão conta disso. Só que o que acontece é que a forma como eu enxergo o trabalho hoje, ela é diferente também de uns anos atrás. Você abriu aqui a nossa conversa falando disso. Eu vou trabalhar, eu vou fazer carreira naquela organização, então quem ficava muito tempo, né, numa mesma empresa era um mérito, era visto com bons olhos. E há uns bons anos já, isso não é visto com bons olhos, né? Ou seja, se você é um profissional preparado, você deve ter passado por experiências diferentes para você progredir na sua carreira. Eu acho que é um bom ponto também, né? Quando a gente tem uma experiência única, a gente perde uma parte de percepção do mundo. Você se enviesa, né? Exatamente. Você não fica aberto para outras coisas. Agora, o que a gente passa a perceber? Nós vamos entrar numa evolução do ambiente de trabalho que já começou nessa questão da transformação digital, né? Da entrada da tecnologia, e se potencializou com a pandemia, que é as pessoas trabalharem para várias empresas. O as a service. Exatamente. Então, são novos modelos que talvez a gente, se for trazer o pensamento para o que nós estamos acostumados, essa equação não fecha. A gente não consegue interpretar isso na nossa mente. Mas, para quem está entrando no mercado de trabalho hoje, isso é uma coisa muito motivadora. Porque eu trabalho por projeto. E quando eu trabalho por projeto, eu tenho ali a oportunidade de me colocar com o que de melhor eu sei fazer. Eu não estou numa rotina de trabalho onde eu tenho atividades que eu gosto, atividades administrativas, atividades de criação, de projeção e tudo mais. Eu estou 100% do meu tempo ocupado com uma coisa que me interessa muito, né? E quando isso de fato acontecer de uma forma mais ampla, né? Porque eu estou colocando uma situação aqui bastante de futuro ainda, não é o que a gente vê hoje no mercado de trabalho. Vai ser mais fácil desse profissional participar do negócio, porque ele vai ter essa
essa grande motivação. Enquanto isso não é verdade, voltando no começo da minha resposta, várias estratégias hoje abrem espaços de diálogo com esse colaborador. Agora, não é todo mundo que embarca, né? Porque se a gente for pensar, existem vários comportamentos, vários perfis de pessoas e tudo bem, né? Nunca vai ser uma estratégia que vai contemplar 100% do nosso público. Trazendo em miúdos, né, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Hoje, não raro, as empresas têm redes sociais internas, né? E essa rede social interna, ela só vai ser exitosa se o colaborador participar. Porque tem uma parte, né, de conteúdo que é fornecido pela empresa, mas se as pessoas não conversarem, se elas não curtirem, se elas não comentarem, a rede social morre por si só, né? Então, hoje o que é interessante é você trabalhar com esse conceito de comunidade. Quais são as comunidades que eu tenho dentro da empresa e que elas nascem de uma forma matricial, elas não nascem na forma departamental, né? Daquela hierarquia. Perfeito. Então, significa dizer, eu estou lá, vamos supor, trabalho na área de vendas, mas eu me comunico com o Paul, que está na área de desenvolvimento de pessoas, porque a gente tem os mesmos princípios, a gente compactua dos mesmos valores. Essa matriz de relacionamento é ouro hoje para a comunicação interna. Só que nós estamos aprendendo a lidar com isso, né? Então, não é fácil. Às vezes, quando você dá muita liberdade, você acaba tendo conteúdos enviesados, né? Mas também é uma escala de aprendizado. Às vezes, você precisa permitir o erro para mostrar para as pessoas que, olha, aquela postagem não foi muito legal, né? Evite fazer esse tipo de conteúdo porque isso não está de acordo com a nossa organização, né? Então, é sempre essa questão. Eu acho também, percebo que as estruturas novas, né, como startups e tal, que elas já nasceram com essa percepção de acerto e erro, né? O erro é permitido, até porque ele é avaliado para que depois você não erre da mesma forma. Exatamente. Né? Trouxe essa liberdade. Eu vejo hoje entre os meus clientes vamos dizer assim, uma aceitabilidade de algumas coisas que não ficaram perfeitas, que há um tempo atrás era inadmissível. Te dou um exemplo clássico. Trabalhei numa empresa onde eles fizeram uma campanha de faça certo da primeira vez. Tá vendo? E só para contribuir, foi engraçado, porque essa campanha durou muito pouco, porque as pessoas pararam de fazer. Por quê? Porque se eu faço certo da primeira vez, ele não tolera o erro, se eu não fizer, eu não erro. Ou eu vou demorar muito tempo, ou seja, foi uma campanha que ela não teve... Foi uma tentativa válida da empresa, a gente entendeu, tinha muito retrabalho, tinha muita coisa, mas você não fomentava o aprendizado pelo erro e o que fazia com que as pessoas se retraíssem e não fizessem, não executassem por medo de errar e sofrer retaliação. Super interessante esse teu exemplo. Então, é uma comunicação ainda coercitiva, uma comunicação que vai reforçar o lado de comando e controle. E isso é uma coisa que a sociedade não está aceitando mais, né? Então, eu vejo essa oportunidade da comunicação, dela ser colaborativa, dela ser inclusiva. Pô, você não faz ideia do número de programas de diversidade que nasceram e que estão influenciando esse comportamento organizacional. Até a Petrobras agora anunciou uma gerência, né? Colocou uma pessoa PCD para cuidar da gerência, diversidade da... Então, são exemplos e ensinando a liderança de que precisa fazer essa mudança. Agora, o líder que ele não tiver essa abertura, ele vai ter muita dificuldade de continuar no mercado de trabalho. Essa que é a verdade, né? Isso já está acontecendo, né? Você vê muitos líderes aí que acabam não se encaixando e durando muito pouco. Quando consegue se encaixar por falta de fit, por ainda estar com a mentalidade antiga, pois infelizmente. Porque aquela percepção da liderança, por exemplo, ela nunca foi tão forte quanto ela é hoje. Agora, esse exemplo precisa estar alinhado com a expectativa de comportamento que as pessoas querem ver no líder. Né? Então, mas eu estou dando bons exemplos, eu estou entregando o resultado, mas a que custo? Né? Exatamente.
É o quanto você tá indo além do que você gostaria ou poderia para atender um exemplo. Por isso que eu falo, é um líder que ele não tem uma boa qualidade de vida, que ele só trabalha e ele acha que ele tá dando o exemplo, ele tá gerando burnout e ele não tá transformando a vida de ninguém. Né? Essa questão do que o pessoal também usa o termo em inglês, né, do quiet quitting e tal, eu acho que ela... percebo, né, na minha atuação, que ela é muito mais presente e violenta do que a gente possa imaginar, né? E não existe uma solução imediata. Eu volto a dizer, né? Eu aprendi na comunicação interna a ser resiliente, a dar tempo ao tempo. Teve uma época que nós medimos isso por um trabalho de comunicação interna, ele ser efetivo, para ele, de fato, ser percebido pelas outras pessoas, né, de fora da área, ele leva pelo menos 3 anos. Nossa, 3 anos. 3 anos. Por quê? Porque você passa por uma fase inicial de diagnóstico, de imersão, aí você faz todas as análises e monta o seu plano de ação, e aí você começa a executar. E essa execução, ela é árida no começo. Parece que a empresa não tem o que comunicar, tudo é segredo, é fechado, isso a gente não fala, isso a gente não comunica. E aos poucos a gente vai percebendo que tem coisas que podem ser faladas, né? E que precisam, né? Não e só que podem, precisam. que precisam. Agora, eu também sou contra aquela transparência 100%. Eu acho que tem coisas que têm que ser faladas para algumas pessoas, tem coisas que podem ser faladas para todos, e precisa haver esse cuidado com a informação, né? Mas é um processo que vai acontecendo e que vai sendo introjetado, né, na mente dos colaboradores aos poucos. E é muito curioso que a gente até brinca com os nossos clientes, depois de um período, né, vamos dizer assim, na metade desse ciclo de 3 anos, você começa a ter aquela gestão pela inveja. Ah, se ele falou, eu também quero falar. Olha, minha área não está aparecendo no jornal. Ai, olha, eu tenho uma informação interessante aqui que eu quero divulgar. Quando isso acontece, você percebe que a mosquinha, né, da comunicação já começou a morder as pessoas, e é muito legal isso. Ou seja, mas você precisa ser persistente, não desistir desse seu caminho e acreditar que vai haver essa transformação. Na época que eu dava aula, eu dei aula de pós-graduação, né, para o curso de comunicação corporativa, e eu pegava a disciplina de comunicação interna. E eu sempre falava assim para os alunos, né? Eu falava, gente, vamos pensar. Se vocês forem amanhã para a empresa e passarem a não comunicar nada, se vocês ficarem assim absolutamente inertes, né, no processo de disseminação de informação, alguém vai sentir falta? Se façam essa pergunta, né? Se vocês perceberem que praticamente ou grande parte não vai sentir falta, é porque vocês estão fazendo um trabalho adjacente, estão fazendo um trabalho que, a qualquer crise, ele vai ser cortado, porque ele não está gerando, de fato, um valor para as pessoas, né? E outra pergunta que eu fazia para os alunos era o seguinte, como que vocês se veem daqui a, sei lá, 5 anos, 3 anos, né? Aonde que vocês imaginam que a comunicação possa estar? Porque eu acho que faz muita falta essa ambição do bem, que eu chamo, essa projeção de você imaginar uma outra realidade. É muito fácil, né, para as equipes de comunicação, às vezes, se acovardarem e falar, mas isso nunca vai ser aprovado. Isso o CEO não gosta. Aqui eu não tenho abertura para fazer desse jeito, né? Eu entendo que existem essas barreiras, elas são reais mesmo. Mas eu entendo que o trabalho de comunicação também, ele é transformador. E se você não acreditar nessa transformação, você vai dar continuidade a uma realidade que não te atende, né? Então, eu entendo que a gente precisa ter essa vontade de articular uma realidade diferente. E mesmo porque mostra, quando isso acontece no mundo corporativo, é muito legal isso que você está falando, porque me traz muita coisa, porque assim, não sabia que era impossível, foi lá e fez. E às vezes as pessoas têm medo de encarar, eu falo isso porque eu vivo isso, né? Hoje, assim, de coisas da empresa que eram impossíveis e foram implementadas pelo simples fato de você desafiar o status quo. Porque a pessoa vai falar não. Tá bom, mas cabe ao Paul, como comunicador, de desenhar um business case e colocar a pessoa dentro do contexto e dizer quais os benefícios que vão ter, os riscos e tudo mais. E isso, bem construído, mostra uma principal habilidade, que é a comunicação, de você convencer as pessoas que estão mais resistentes a isso.
né? Então, Exatamente. assim... Mas olha, por que que isso acontece também? O meio acadêmico, ele ainda forma de uma maneira clássica. Ele forma ou jornalista, ou relações públicas, ou publicitário, ou comunicador social, né? E a gente, quando chega no mercado de trabalho, os desafios são outros. Então, essa visão estratégica de planejamento, como eu comentei há pouco, né, essa ambição da onde eu posso chegar, é uma coisa que o profissional vai desenvolver ou não diante das suas oportunidades de trabalho. Exatamente. Né? Eu sou formado em engenharia e eu não tive nenhuma disciplina de como você vender um business case para a empresa para poder implementar um projeto ou não. E você vê como é importante hoje. Exatamente. Né? Então, são essas questões que a gente vive. Fora isso, que a gente comentou no começo da nossa conversa, a grande mudança no ambiente de trabalho. A gente não falou ainda aqui, mas, por exemplo, vários modelos híbridos, né, onde eu tenho ou equipes totalmente remotas, ou equipes nessa transição, né, de parte remoto, parte presencial, e cada um está tentando achar a sua solução. Está muito complicado isso. Sim. Né? Então, aí eu vejo ainda mais oportunidade e responsabilidade para a comunicação interna para ter estratégias que vão unindo essas pessoas, que vão que possam estabelecer essas pontes, né? E agora pensar de um jeito de que não necessariamente o seu público está todo alocado no mesmo lugar. Louco isso. E entra a questão das empresas. Eu fui contatado recentemente por uma empresa me oferecendo uma oportunidade que era presencial. Aí eu falei, mas tem necessidade de ser presencial? A pessoa falou, não, por questões de cultura, baita salário, baita oportunidade, muito legal. Por causa de cultura e tal. Falei, nossa, que interessante, porque hoje eu trabalho numa empresa global e eu faço parte do time global. Então, parte do time está na Bulgária, parte do time está no México, parte do time está na Índia. A gente tem uma comunicação, porque tem o trabalho de uma líder que ela é incrível, eu sou extremamente fã dela. Acho que é uma das melhores líderes que eu tive até hoje. É um trabalho muito de dedicação, de comunicação, de transparência e tudo flui muito bem. A gente tem um time global que é incrível, que eu tenho orgulho de fazer parte. E a empresa falou, não tem que ser presencial, porque o não estar presente não gera cultura. Aí eu fico pensando, como? É verdade também, em parte é verdade, mas aí tem um pouco a ver com aquela questão do modelo administrativo que a gente estava falando. Eles se habituaram a trabalhar assim. Se a gente for analisar agora, né, a questão da comunicação interna pelo lado da experiência do colaborador, você consegue manter um traço de cultura fazendo esse desenho da jornada, né? Então, você está me dando o teu depoimento, o teu testemunho de como você trabalha com relações, né, de equipe e pessoas em outros países, em outros continentes. E ok, funciona. Por quê? De uma certa forma, se isso não está explícito para você, mas ao longo da tua jornada, né, como colaborador, você tem pontos de contato, né, com essas equipes, com esses times, com o líder, que te motivam e que te fazem tomar as decisões, né? Você tem orientação para isso, você se sente preparado para isso e trabalha numa boa. Então, eu gosto muito dessa... É uma novidade, né? Mas também não é tão novo assim, da gente imaginar o trabalho estratégico de comunicação pela jornada do colaborador, que ela começa lá fora da empresa, né? Por isso que cresceu tanto os programas de marca empregadora, de como é que você atrai, como é que você já se mostra interessante para determinado candidato, para a hora que ele passa pelo recrutamento e seleção, ele já entra muito mais alinhado, né, com aquele propósito. E depois do onboarding, né, da integração, toda a correspondência daquela promessa que foi feita, né? A gente tem feito isso, né? Então, pelo menos há uns 2 anos a gente tenta mostrar para os nossos clientes o quanto que é importante analisar essa jornada. E essa análise ela é feita por um acompanhamento muito individual, um por um, né? Então, você tem lá pesquisas de clima, pesquisas de melhores empresas para trabalhar, é isso que a gente tem hoje como mecanismo de aferição, né? Sim. De engajamento, de satisfação com o trabalho e tudo mais. Mas quando você vai para uma perspectiva da experiência do colaborador, é muito mais uma avaliação 1 a 1 do que uma avaliação do coletivo, né?
Então, isso pode estar, por exemplo, em dinâmicas que um próprio gestor de área aprenda a fazer ou seja orientado a fazer, simplesmente por abrir canais de escuta, né, estar à disposição das pessoas para conversar com as pessoas, e até modelos mais sofisticados, onde você tem ali um aplicativo ou uma plataforma que de tempos em tempos você faz um pulso de pesquisa, né? Eu acredito muito nessa fórmula, sabe? Eu acho que quanto mais você se aproximar do indivíduo e conseguir coletar percepções de valor dele dessa experiência, melhor vai ser a gestão, melhor vai ser a tua devolutiva, a tua resposta para ele, né? Quando a gente faz diagnósticos de comunicação, tem uma pergunta lá que nós colocamos, que é assim, o que você gostaria de saber sobre a empresa que você não sabe até hoje, né? Que tipo de assunto você gostaria de receber por meio da comunicação interna? De uma forma geral, as respostas, elas são muito coincidentes, porque as pessoas elas querem entender a estratégia, elas querem ter mais informação sobre o mercado, sobre o concorrente, sobre o que vem, sabe, o futuro, o que vai acontecer. E aí tem esse choque, vamos dizer assim, da liderança, que fala assim, mas isso a gente não precisa falar para todo mundo, né? De que forma que eu vou manter... O receio da empresa abrir certas situações para o mercado que pode gerar algum tipo de problema. Exatamente. Que não é... O Vale do Silício hoje ele tem um modelo muito de não... Você é concorrente, mas ao mesmo tempo vocês estão sentados contribuindo e trocando ideias, onde você passa a colaborar muito mais do que querer esconder informação, né? Exatamente. Isso... Eu vejo assim, aquela questão, é nice to have, é muito bom e tal, mas também não pode ser forçado, né? Se a gente não conseguir identificar uma abertura maior no DNA daquela organização, a gente vai ter que trabalhar aquela cultura, né, para que ela vá se transformando e para que ela vá admitindo isso. Então, eu volto a dizer, é um trabalho assim, muito relacional, é um trabalho muito de empatia, né? De conexão, de né? Conexão, de você imaginar o colaborador na sua integralidade, né? Nos seus medos também, por isso que hoje ficou latente essa questão de saúde mental, né? Das incertezas, das fobias, né? Do quanto que as pessoas se tornaram muito ansiosas e com receio do que vai acontecer no futuro. A gente teve aí exposto, né, uma situação de mortes e de perda muito, muito profunda, que eu acho que fez todo mundo refletir de um outro jeito. Mas o importante, eu imagino, para cada organização é, de fato, construir valor para aquela relação de trabalho, né? Você dizia há pouco assim... tive uma oportunidade, né, um bom salário, mas era presencial. E talvez naquele momento não fosse interessante para você o presencial. Eu tenho lido alguns artigos muito bons de consultorias internacionais que eles dizem dessa mudança de comportamento que tem que ressignificar o ambiente corporativo. Quer dizer, se é para eu estar presente... é para eu ter um ganho, é para eu ter uma troca, é para eu fazer um trabalho colaborativo. Sobre isso. Que individualmente eu não tenho condição de fazer, né? Não, você está perfeita. Porque assim, até eu trouxe esse tema, não, nada contra o modelo presencial, muito pelo contrário, somos animais sociais e precisamos de gente. Mas eu questiono o modelo de trabalho se ele é um modelo de gestão por presença ou gestão de resultado. Sim. Então assim, eu posso estar ali e não trabalhando, para você tá tudo bem. Em vez de eu não estar ali, tá te entregando um resultado extraordinário. É isso que eu me questiono. Qual que é o modelo por trás da presença? Ou de gerar valor, eu vou para ficar tomando café, para você ficar me interrompendo toda hora e eu não te entregar resultado? É isso que eu questiono, entendeu? Não, você tá certo de questionar. E eu acho que isso vai ser uma grande dificuldade, porque nós estamos falando, no fundo, de uma relação de confiança, né? Então, assim, se eu confio no seu comportamento, não importa para mim se você tá distante, se você tá perto, mas eu sei que você vai... né, chegar ali e fazer uma entrega valorosa, né, de qualidade. E outra questão que a gente não trouxe ainda para a conversa, mas eu quero colocar agora, a chegada, né, no meu entender bem-vinda, da inteligência artificial. Exatamente. Então, nós vamos nos acostumar
e isso vai ser rápido, a não nos colocar mais em tantas atividades operacionais, porque você vai ter, né, um sistema, uma inteligência fazendo isso para você, o que vai proporcionar tempo para a gente se dedicar a atividades criativas, a atividades de colaboração, atividades onde o potencial do ser humano vai ser usado 100%. E Olha que a inteligência bacana. nunca vai poder fazer. Exatamente. Agora, isso vai demandar de cada um de nós um posicionamento ainda mais ético do que a gente pode imaginar, né? Porque nós devemos estar no comando dessas situações. Então, assim, se você tomar uma decisão equivocada, né, fora daquele padrão de conduta da empresa, isso vai se tornar muito mais latente, talvez, do que antes. Então, volto a dizer, relações de valor, de confiança, de qualidade, eu vejo que isso é a principal prerrogativa da área de RH, de gestão de pessoas, da área de comunicação, das áreas de compliance. Você falou há pouco, né, dessa questão de evitar riscos. Por que cresceu tanto a questão de compliance dentro das empresas? Porque é exatamente aonde o termômetro que eu estou monitorando, né, e que eu estou dizendo, olha, o teu comportamento tem que ser mais por aqui do que por aqui. Né? Mas no fundo, quem decide é a pessoa. Exatamente. Né? Exatamente. Então, se a gente for pensar, um mundo com inteligência artificial, um mundo dirigido pela agenda ESG, que já coloca princípios ali importantíssimos, né? Importantíssimos. E conectando a empresa com o meio, né? Ampliando o propósito, Exato, mostrando exatamente com clareza. Eu vejo um futuro muito promissor. Eu sou uma otimista, né? Então eu vejo um futuro muito promissor. Só que ele vai demandar muita transformação. Ele vai demandar muita mudança de modelo mental, da forma como a gente trabalha. E isso é árduo para todos nós. Sim. Entendeu? É porque tira do status quo, né? Sai da zona de conforto e faz com que a gente tenha que se ajustar a esse novo ambiente e que ele é urgente, né, hoje em dia. Né? Acabou o momento onde você está fazendo alguma coisa que não esteja conectado com a sociedade, que gere valor para o colaborador e para todo o meio. Então, assim, é urgente isso para as empresas e para as pessoas também, né? E você vê que interessante, pô, até agora, apesar de nossa conversa aqui estar girando em torno de comunicação corporativa, comunicação interna, nós não falamos nada sobre ferramentas, canais, peças. E quando eu comecei a trabalhar com isso, há 30 anos, né, volto a dizer, a formação era em cima disso. Era em cima disso. Você aprendia a fazer jornal, você aprendia a fazer TV, você aprendia a fazer campanhas, né? Quer dizer, isso tudo existe, né? Mas percebe que o foco não é mais na entrega. Sim. Mesmo porque os canais mudaram também, né? Mudaram. E requerem Eles estão a serviço da comunicação e a gente precisa de todas as ferramentas. Mas o jeito de pensar a comunicação não é mais pelo delivery, pela entrega, né? É pela estratégia, pelo porquê, é você analisando o negócio, é você entendendo, se posicionando dentro daquela estrutura como uma atividade, né? Como uma produção que de fato está amparando a estratégia, está amparando as pessoas, né? Então isso é um grande universo, muda muito a forma de trabalhar. Espetacular. Felizmente estamos chegando aqui no final. Tá convidada para vir fazer um programa só sobre ferramentas. Vamos será? Fazer? Vamos será fazer? Que vai? Pra gente poder trazer toda essa jornada? Bacana. Vamos sim. Antes de terminar o programa, eu queria te pedir uma dica de um livro, um filme, uma série que te impactou, para que você possa compartilhar com a audiência. Eles gostam muito desse finalzinho, dessas dicas. O pessoal assim, pô, essas dicas me ajudaram e tal. Então, compartilha com a gente uma dica de um livro, um filme, uma série que tem te impactado. Eu vou. Mais fácil de série, né, gente? Porque vamos falar um pouquinho de entretenimento. Tá na Netflix, é uma série sobre a criação do streaming de música. Me ajuda Spotify. aqui, do Spotify. Você já assistiu? Maravilhoso. Principalmente por ele trazer cada episódio a um viés diferente, é maravilhoso. Essa série, além dessa estrutura, né, dos capítulos, do roteiro de cada capítulo ser muito inteligente, nós estamos falando aqui, né, passamos por isso, do empreendedorismo, de você acreditar no que você faz, e você vê a gênese de uma coisa que a gente usa hoje, né, tão disruptiva, por meio da dificuldade toda que eles passaram. Eu acho que é uma escola.
Então, Nossa, é perfeito. É uma série perfeita. Em termos de série, eu indicaria essa. Não lembro o nome, não sei se você lembra. O som... Eu preciso... Vai estar aqui na descrição. Vou colocar aqui na descrição para vocês, mas vai dessa série que é espetacular. E atualmente eu estou lendo um livro sobre cultura regenerativa, né? Isso foi uma nova janela de conhecimento para mim, para agregar nessa minha visão de comunicação e de relacionamento com as pessoas, onde a grande ênfase do livro está na observação da natureza, né? E de você respeitar esses ciclos. Bacana. E de você imaginar que o ambiente de trabalho, o ambiente corporativo, a gente fala muito de transformação, mas agora existe também essa percepção da regeneração, né? Não é o transformar, assim, você sair do que você era para ser outra coisa, é você regenerar, às vezes mantendo coisas que são importantes ser mantidas, mas trazendo coisas novas. Eu estou no meio dessa leitura, né? E ela está mexendo bastante com a minha cabeça também. Ai, então, que bacana. É muito interessante. Dica muito bacana. Não vou colocar na minha lista de leitura. Isso, eu te passo importante, direitinho. Me passa direitinho. Vai estar aqui na descrição para vocês terem acesso a esse conteúdo incrível. E, Cláudia, muito obrigado pelo seu tempo. Que conteúdo maravilhoso. Vamos falar das ferramentas. Vamos marcar para a gente voltar e falar de ferramenta. Vai ser bem bacana. Então, obrigado pelo seu tempo e por contribuir com tanto. Muito obrigada a vocês. E obrigado a vocês que nos acompanham. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar, comentar, que isso nos ajuda a crescer esse canal e trazer conteúdos incríveis como o da Cláudia. Então, até o próximo Carreira Talk Show.